Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo, quero vos anunciar as boas novas de salvação, a mensagem da cruz, o evangelho da graça, a palavra de Deus que é santa, viva, pura e eficaz. E dizer-lhe que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, aquele que habita na luz inacessível, onde somente Deus habita, porque Ele é de eternidade em eternidade, sem começo e sem fins de dias. Jesus Cristo, que está assentado à glória de Deus, à destra do Pai. Portanto, Jesus Cristo está na mesma posição que o Pai, e este foi revelado ao ser humano. Jesus Cristo foi revelado a nós porque ele veio a este mundo. Jesus Cristo, aquele que habita na luz inacessível, veio para a nossa salvação. Com grande alegria quero lhes dizer, Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador para toda a humanidade. E gostaria de meditar convosco em um versículo da Bíblia Sagrada, que é o único livro que não tem inspiração humana, que não tem influência humana, porque é inspirado pelo próprio Espírito Santo e revela a natureza gloriosa de Deus, a realidade de Deus, mostra que Deus é o Criador e mostra que Deus governa sobre céus e terra e domina sobre a história da vida humana, o que prova que Deus está sempre presente em nossas vidas. E no Evangelho de João, capítulo de número 3, estaremos meditando em um versículo desta palavra. De João, capítulo de número 3. E você que está ouvindo esta mensagem, que está vivendo um cotidiano, escrevendo uma história do qual o Senhor Jesus não tem participado, eu te digo, hoje é a hora, esta é a hora oportuna, o momento oportuno para você se encontrar com Deus. É o momento preparado para você aceitar a Jesus, ter o encontro mais glorioso da tua vida, que é o encontro da tua alma com Deus. Jesus está batendo a porta do teu coração. Abra agora mesmo a porta da tua vida, deixe Jesus entrar. Deixe Jesus fazer morada, ele vai ter comunhão com você e você com ele. Portanto, não endureçais o vosso coração, receba Jesus em sua vida, entregue tua alma para Jesus Cristo, não deixe passar a oportunidade deste maravilhoso encontro. Dê a tua atenção à palavra de Deus e creia em Cristo. Amém? No Evangelho de João, no capítulo de número 3, e no versículo de número 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, somente este versículo. Essas foram palavras proferidas por Jesus Cristo, quando um certo homem chamado Nicodemos foi até ele, porque queria conhecer mais profundamente sobre os ensinos de Jesus. Porque aquele homem Nicodemos via que Jesus era um homem diferente dos demais, que ele tinha uma autoridade que os outros não tinham. E as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras de vida, que produziam vida, e chegava a ponto de penetrar as mais profundezas do interior humano. As palavras que saíam da boca de Jesus eram tão gloriosas e tão cheias de vida, que penetravam na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, produzindo uma mudança de vida naqueles que a ouviam, a ponto das pessoas serem convencidas de seus pecados e convencidas da necessidade de viver e de serem salvas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, em suas palavras, revela o plano perfeito de Deus para salvar os pecadores, para salvar o ser humano. E Jesus, quando veio ao mundo, ele proferiu a seguinte palavra: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus.
Jesus disse essa palavra para toda a humanidade, para cada ser humano sem exceção, para todas as gerações. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus estava dizendo com isso que toda a natureza humana é pecadora, que todo ser humano é pecador sem exceção nenhuma, e que ninguém escapa disso. Todo ser humano tem uma natureza do qual está a culpa de nossos pecados. Temos uma natureza imperfeita, uma natureza cheia de falha, uma natureza que é pecadora, pois a palavra de Deus diz que não há um ser humano que não peque. Não existe um ser humano que não tenha praticado algum pecado. Ninguém é perfeito. O único perfeito que andou neste mundo foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele andou neste mundo e não cometeu um erro, uma falha, um pecado sequer. Na boca de Jesus não se achou engano. Não se achou nem mesmo uma sombra de variação, um comportamento perfeito. Jesus Cristo nem sequer em uma pedra tropeçou, de tão perfeito que foi e tão perfeito que é, porque ele vive para sempre. Mas Jesus Cristo, quando disse para a humanidade, se arrependam de vossos pecados, porque vos é chegado o reino dos céus, Jesus estava revelando a nossa natureza, que o pecado, a culpa do pecado está em nós não somos perfeitos. E assim, nós não podemos salvar a nós mesmos. Todo ser humano é um ser psicossomático, corpo, alma e espírito. Nós não somos apenas essa natureza corporal, carne, osso e sangue, não. Nós temos uma alma, todo ser humano tem uma alma, que é aonde está a consciência, que é onde está a inteligência, o poder de raciocínio, o poder de decisão, os sentimentos e as emoções. É na alma que se encontra a essência do indivíduo. E o Senhor Jesus Cristo nos mostra claramente que a nossa condição é pecadora, que a nossa condição é essa e que precisamos reconhecer isto, e que os nossos pecados nos levam para longe de Deus, para a condenação. A Bíblia deixa bem claro que o salário do pecado é a morte, em que no momento do nosso último suspiro, o nosso corpo encerra a atividade. A morte é o cessar da atividade do corpo. O corpo desce à sepultura, porque a palavra de Deus diz que nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Então o corpo desce à sepultura, e o último suspiro é a divisão e a separação do corpo e a alma. A alma parte para a eternidade, com Deus ou sem Deus. Parte para a eternidade consciente, parte para a eternidade para colher as consequências das decisões aqui. Todos nós escolhemos a Jesus ou negamos, aceitamos o Evangelho ou negamos. E no dia do último suspiro, a nossa alma parte para a eternidade para dar conta diante de Deus. E uns partem para a condenação sem Deus e outros partem com Cristo. Devemos entender que a nossa natureza nos leva para a condenação, pois o inferno é uma realidade que o próprio Jesus Cristo disse, que ali a chama do seu tormento arderá para todo sempre. Então, o que fazer? Como escapar? Se os nossos próprios esforços não são suficientes para salvar nossa própria alma. Nós não temos como nos justificar diante de Deus, pois o próprio Filho unigênito diz que nós somos pecadores. Foi por isso que ele disse, arrependei-vos. Só que ele também disse, porque vos é chegado o reino dos céus. Ou seja, a salvação está sendo oferecida a todos nós. Jesus Cristo, então, diante da situação nossa, em que nós não temos condições de nos salvar, de salvar a nossa alma da culpa dos nossos pecados que nos leva para a condenação, Jesus Cristo despiu-se da sua glória, veio a este mundo, sendo ele em forma de Deus, tomou a forma humana. Ele se revestiu da natureza humana e esteve entre nós, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus andou entre nós,
Jesus esteve no nosso meio como um servo sofredor. Jesus Cristo veio a este mundo como servo, como um homem comum, para que nós o conhecêssemos. E ele então revelou diante de toda esta situação que havia uma esperança de salvação para a humanidade. Havia ali uma grande oportunidade para salvar as almas da condenação. Se não houvesse condenação, Jesus não teria vindo, mas ele veio para salvar a nossa alma, porque o perdão e as misericórdias pertencem a ele. Jesus, por sua misericórdia, por sua compaixão, ele veio ao mundo por causa de nós. Ele veio para salvar a nossa alma, para que pudéssemos ser filhos de Deus e filhas de Deus. Jesus Cristo, como um cordeiro, ele se entregou na cruz do Calvário para fazer o sacrifício perfeito diante do Pai em nosso favor. Jesus se sacrificou com dores intensas pela nossa vida. Jesus poderia nos salvar de qualquer outra e simples forma, mas ele escolheu a forma mais dolorosa para revelar ali na cruz a intensidade do amor de Deus. Porque Deus nos ama sem medidas, sem limites. O amor de Deus é intenso por nós. E quando Jesus estava ali na cruz, vertendo o seu sangue até a última gota de sangue, ali ele estava vertendo o amor de Deus por mim e por você. Mas graças a Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados, consumando finalmente o plano perfeito de Deus para nossa salvação. E Jesus triunfou sobre a morte, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para a nossa salvação. Jesus ressuscitou, ele está vivo, vive para sempre. Ele é a nossa viva esperança. E agora, toda a humanidade, todos os povos, todas as nações têm diante de si uma porta aberta. Jesus Cristo é a porta que Deus abriu para a nossa salvação. Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Todo ser humano que se arrepender de seus pecados, que ouvir a palavra de Deus e crer, e vier a Jesus Cristo pela fé, que entrar pelo caminho da salvação, há de se reconciliar com Deus. Porque Jesus é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados e remover de nós a culpa, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O caminho para Deus é Jesus Cristo. Não adianta buscar em outros lugares outras pessoas. Não adianta buscar respostas, nem ajuda, nem socorro em outros lugares, porque quem nos conduz ao Pai é Jesus Cristo. É Jesus quem fez o sacrifício perfeito por nós e não outro. É Jesus que veio na natureza humana em nosso favor e não foi outro. Portanto, quem ouve o Evangelho de Jesus e crê e o aceita de todo o seu coração, pela fé será salvo. Pois a própria palavra de Deus diz que não em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome do Salvador é Jesus Cristo. Volto a lhes repetir com amor. O nome do Salvador é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo tem poder para remover de nós a culpa dos nossos pecados. O amor de Deus trouxe Jesus até aqui. A compaixão, a misericórdia de saber que nós não alcançamos Ele. Nós não temos condições de alcançar a Deus. Nós não temos condições de nos justificar para sermos salvos pelos nossos próprios esforços. Não são pelas nossas obras que somos salvos. Mas Jesus Cristo veio. Ele se tornou acessível porque Deus se aproximou de nós. Jesus é Deus conosco. Ele se achegou a nós e nós tivemos acesso a Ele. Nós chegamos até Jesus porque Ele se aproximou por amor e por compaixão que teve de nós. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Pois somente Jesus Cristo salva, cura,
batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E pode ser que você, que está ouvindo esta mensagem, diga: mas eu cometi tantos pecados na minha vida, e os meus pecados são tão terríveis, que Deus não me perdoaria. Porém, digo a você que Jesus Cristo, uma certa feita, disse: eu vim para salvar o que se havia perdido. E vou mais adiante. Jesus Cristo ainda disse: toda pessoa que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pode ser que você não consiga aceitar este fato de que Deus perdoa, mas Deus te ama tanto que Ele está disposto a perdoar você, Ele está disposto a salvar a tua alma. Jesus Cristo te ama e Ele tem poder para remover a culpa dos pecados humanos. Nós todos somos pecadores e todos os que vieram a Cristo receberam dele perdão, pois aqueles que recebem o perdão pela fé, aceitando Jesus, o próprio Senhor dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e filhas de Deus. Pois como moraremos no céu? Pois como estaremos ao lado de Jesus? Como receberemos Ele se nós o rejeitarmos? Mas Jesus mesmo, Ele está nos chamando. Jesus está chamando você que está ouvindo esta mensagem, dizendo que para você não tem mais jeito. Para você tem jeito sim, porque Jesus vive. Você pode dizer: os meus pecados são os mais terríveis, não tem como ser perdoados. Tem como ser perdoado sim, porque Jesus perdoa os pecados dos arrependidos, dos corações arrependidos, e o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Para Deus, nada é impossível. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo é o Deus da nossa salvação, o todo santo, o todo puro, cheio de misericórdia. É Ele quem agora nos justifica. Nós não podemos nos justificar, mas agora Jesus Cristo é o nosso justificador. Todos os que ouvem o Evangelho e crê, todas as pessoas que ouvem a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz e crê, e aceitam Jesus como único Salvador, aceitam, confessam Jesus Cristo e passam a viver em uma vida de fé em fé no Filho unigênito de Deus, esses têm acesso à graça. A graça de Deus, ela é alcançada através da fé. Você está ouvindo a palavra de Deus, creia em Cristo, creia no nome de Jesus, creia que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário produz salvação para você e para toda a humanidade. E venha para o Senhor. Você crendo e aceitando a Jesus, você tem acesso a essa graça salvífica e os teus pecados, não importam quão terrível seja, serão perdoados, porque Jesus muito ama, Jesus Cristo ama profundamente. E ainda mais, Jesus Cristo, que está vivo, está olhando para você com os braços abertos. Se você olhar para a cruz, não vai ver ali Jesus, porque ele já não está mais na cruz. Jesus venceu a cruz, consumou o plano de salvação, triunfou sobre a morte e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, com os braços abertos, dizendo para toda a humanidade: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero dizer a você que Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. Os nossos próprios pecados já nos condenam, mas Jesus veio para mudar o destino final das nossas almas. Jesus Cristo preparou um céu de glória para mim e para você. Jesus Cristo não tem prazer de ver as nossas almas partindo para um outro rumo oposto a Deus. Deus ama você. Quero dizer
que você é amado por Deus, a mulher é amada por Deus, Deus nos ama a ponto de enviar o seu próprio Filho para nos salvar. Jesus Cristo é a salvação para as nossas almas. É Ele quem muda o destino final. Você tem a oportunidade de fazer a tua escolha, porque você tem o livre-arbítrio. Deus criou o ser humano com o livre-arbítrio, e o ser humano escolhe se quer aceitar o que Jesus fez ou se quer negá-lo, sabendo que o último suspiro é a separação do corpo e da alma. O último suspiro, a morte vem para cessar as atividades do corpo, mas a alma colherá eternamente as consequências das suas escolhas. Jesus Cristo nunca te abandonou, nunca te rejeitou. Jesus Cristo nunca desprezou a humanidade. Jesus Cristo nunca virou as costas para o ser humano. É por isso que o sacrifício de Jesus Cristo foi feito para toda a humanidade e está vivo até hoje. Esta obra realizada na cruz do Calvário tem vida, produz salvação, porque Jesus ressuscitou e vive para sempre. A humanidade busca salvação em outros lugares, buscam respostas, buscam ajuda, buscam socorro em todos os lugares, mas está somente em Cristo a vida eterna. Jesus Cristo está te chamando. Jesus Cristo, Ele te ama e Ele está chamando você dizendo, vinde a mim. É hora de você se voltar para Jesus. É hora de você deixar o teu cotidiano sem Deus e vir a Jesus Cristo. É hora de você entregar a história da tua vida para Jesus. É hora de você se arrepender e reconhecer o seu estado de pecado e vir a Jesus Cristo, que perdoa e que remove as culpas e que purifica-nos com o sangue de Jesus. Jesus está vivo. Nós estamos anunciando a você um Cristo que vive. Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente o caminho que nos conduz a Deus. Todas as pessoas do mundo podem ir na direção de Deus pela fé em Cristo, crendo em Cristo, aceitando a Jesus como Salvador, mudando a situação da sua vida para uma situação de retidão, uma situação de justiça, vivendo na fé do Filho de Deus. Jesus te ama e você não tem ideia das dimensões deste amor. Talvez você tenha até pensado em tirar a sua vida, porque você tem vivido uma vida de desprezo, uma vida que você se sente inútil, e isso tem te trazido solidão, uma tristeza profunda, e você pôs em sua mente, talvez, em tirar a sua própria vida. Mas não faça isso, porque Jesus Cristo, Ele ama você e foi Ele quem colocou em você o dom da vida. Não despreze aquilo que Deus te deu. Você não é obra do acaso, você não nasceu por acaso. Deus te ama tanto que Ele te trouxe à existência. Por Ele te amar, Ele te deu a oportunidade de vir à luz a este mundo. Você vive porque Jesus te ama. Você está vivendo porque Jesus te ama. Não dê fim àquilo que Deus te deu, que é o dom da vida. Mas entregue tua vida para Jesus. É Jesus a tua resposta, é Jesus a tua saída, é Jesus o teu escape. Jesus Cristo nunca te desprezou. Pode uma mãe até acontecer de desprezar o filho que ela amamenta, a ponto de se esquecer dele. Todavia, o Senhor Deus não se esquece dos seus. Quero te dizer que Jesus nunca te desamparou, Jesus Cristo nunca te desprezou. Se você olhar para Jesus Cristo, você vai ver que Ele está olhando para você. Ele está sorrindo para você e os braços dele cheios de amor estão abertos para te abraçar, para te dar o perdão, para te dar o amor que você não encontra nesta vida. Se você olha para as outras pessoas, muitos estão apontando o dedo para você, te acusando. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que Ele está com os braços abertos e ainda diz para você, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque é o Senhor Jesus quem nos justifica. Vem para Jesus Cristo, venha para o Salvador. A tua alma é quem está em jogo. Corre para Jesus, Jesus Cristo, o Salvador da sua alma, o Deus que te ama, que entregou a própria vida por você como uma prova de um amor sem igual.
Você acredita que você não é amado por Deus, que você não é amada por Deus, mas Ele te ama sim. As pessoas talvez zombam de você, riem de você, desprezam você, mas Jesus Cristo, Ele está dizendo para você: vem, vinde a mim, eu estou aqui, eis-me aqui, eu sou Jesus que te salvo. Você precisa vir a Jesus. Existe um hino que diz assim: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Em Jesus Cristo, você vai encontrar a alegria que você não encontra neste mundo. Você vai encontrar uma paz sem igual, que trará refrigério para a sua alma, para o seu espírito. Jesus Cristo é tudo em todos. Ele te ama, Ele te aceita, Ele te recebe, Ele te perdoa. O que falta para a vida humana é Jesus Cristo. O que está faltando para este mundo é Jesus. A humanidade precisa de Jesus. Jesus é o socorro para as nações, é a salvação para as almas humanas. Você está ouvindo esta mensagem? Creia. Creia no Evangelho de Cristo. Creia em Jesus Cristo. Creia no nome de Jesus, que é acima de todos os nomes, é o nome do único e suficiente Salvador. É a hora de você tomar a decisão de querer Jesus ou de rejeitá-lo. Mas faça a escolha certa. Vem para Jesus. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se arrependa, reconheça teus pecados e vinde a Cristo. Vinde sem demora. Venha para este encontro glorioso. Jesus Cristo te aceita. Jesus Cristo, Ele te recebe. Ele te perdoa. Ele muito te ama. Existe um destino final que Ele preparou para nós. Corre! Vem agora mesmo. Vem para Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Se você aceitar a Jesus, Ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e que Deus vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.